Sabe, Bruce? Ninguém acreditou em mim quando eu falei que ia ler Bernard Cornwell. Eu fiquei falando vários vídeos. Vou ler. Ninguém acreditou em mim. Mas sabe, Bruce? Eu li Bernard Cornwell! Sim, senhores, eu li Bernard Cornwell e li o livro Rebelde, primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, e posso dizer pra vocês, adorei. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você, faz esse favor, já senta o dedo no like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, você me ajuda demais, tá bom? Beijo no seu coração. Eu li esse livro maravilhoso. Gente, é sempre assim, né? Por que eu protelei tanto para ler Bernard Cornwell? Esse Bernard Cornwell é maravilhoso de ler, já se tornou um dos meus autores preferidos da vida, porque a forma como ele escreve é fascinante. O livro Rebelde, ele vai contar um momento histórico importantíssimo da história americana, estadunidense e, quiçá, do mundo, né? Por quê? Porque o contexto histórico é a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Guerra Civil. Em abril de 1861, quando o Forte Sumter tinha sido invadido pelo exército confederado, os Estados Unidos estavam divididos entre os estados do norte e do sul do país em objetivos distintos. Os estados do norte desejavam um aumento da produção industrial, enquanto os estados do sul desejavam continuar utilizando a mão de obra escravagista, porque o forte deles era o setor agrário. E alguns estados do norte do país queriam o fim da escravidão, né, a abolição dos escravos, e esse foi, vamos dizer assim, o princípio das dores. E aí nós temos então um rapaz chamado Nathaniel Starbuck, filho de um pastor que protestava contra a escravidão, que pregava o fim da escravidão, e um homem muito forte da cidade de Boston. E esse menino, o Nathaniel, ele decide fugir do pai dele, né? Se envolvendo com uma mulher que trabalhava no circo. E ele vai então para o sul do país, bem nesse momento de tensão crescente entre os estados do sul e do norte. E ele é enganado por essa mulher, abandonado por essa mulher. E aí ele se vê então bem no estado da Virgínia, bem na cidade de Richmond, onde era a capital dos Estados Confederados, os chamados Estados do Sul. E no momento em que ele entra, o livro começa bem assim, que ele entra na cidade de Richmond, os sulistas estão pegando ali todo mundo que eles entendem que são nortistas, ou chamados os Yankees, e dão uma sova neles, e aí estão pegando ali, ele tenta dar uma de migué, tenta ficar quietinho, só que ele é reconhecido como um nortista, e aí os caras pegam ele e vão bagunçar com ele, e bem nessa hora ele é salvo pelo coronel Falconer, e esse coronel Falconer, ele salva então a vida de Nathaniel. E o Falconer, ele tá construindo, pensa você, no meio de uma guerra, ele tá construindo um exército privado, um exército particular para lutar nessa guerra. Mas não é um exército qualquer, ele quer construir uma legião. E o Nathaniel, em agradecimento ali ao salvamento, a salvação oferecida por ele, decide então se alistar a legião do Falconer, e é aí que começa então a vida dele de rebelde. Por quê? Porque ele é um nortista que vai se alistar num exército sulista para guerrear contra os seus, e é isso que caracteriza a rebeldia desse menino. Mas ele é filho de pastor, ele fez curso de teologia, acaba de sair, vamos dizer assim, debaixo das asas do pai dele, e ele vai se envolver em várias aventuras. O livro, ele te atrai para essas aventuras, você fica na torcida pelo Nathaniel, você fica torcendo por ele, na maior parte do tempo, né, porque ele faz algumas coisas também que te deixam
louco de raiva, pelo menos a mim me deixou. E um dos pontos altos desse livro e desse autor é como ele constrói personagens assim, emblemáticos, assim. Tem cada personagem nesse livro que você fica assim, por uns você torce, você fica torcendo pra no meio da guerra eles se safarem, e outros você fica torcendo pra eles morrerem, mas tem personagens assim, magníficos, maravilhosos. O próprio Falconer, que é o auto-intitulado coronel dessa legião, ele é um ricaço que decide então formar essa legião sem nenhum tostão, porque como ele é rico, milionário, ele que compra bala, ele que compra as roupas dos soldados, tudo, ele que equipa todo o exército dele ali para lutar nessa guerra, mas como ele não se, vamos dizer assim, não se coliga com o governo, no meio da guerra, no momento da guerra, essa legião dele é deixada meio de lado. Só que ele vai acabar entrando na guerra aí de uma outra forma. Você vai ler, não vou te contar. Mas o Falconer, o cunhado dele, o Bird. Mais conhecido como Pica-Pau, um personagem engraçadíssimo. Tem o Delaney, que também é muito engraçado, um personagem muito engraçado, muito espertalhão, e aí tem alguns outros, o Truzlo, que é um selvagem, assim, que é mas é o cara, ele é o cara, entendeu? O Truzlo é o cara, é o personagem que eu mais gostei, assim, mais cara de guerreiro mesmo, assim. A filha dele, a Sally, que é quem vai tentar levar Nathaniel pro mau caminho. Cara, tem muitos personagens assim, muito emblemáticos. E é engraçado porque num livro que tem tantos personagens, é muito comum você não conseguir caracterizar muito bem cada um deles, mas cada um deles é muito bem construído. Eu gostei demais. São poucos os personagens que são muito rasos, assim, são personagens assim que são cativantes mesmo. Você fica querendo acompanhar a história de cada um deles, assim. E é um livro, assim, que ele vai crescendo. O livro tem 3 partes. Na primeira parte, basicamente, é o Nathaniel acompanhando o Falconer na construção dessa legião e algumas aventuras que permeiam aí a construção desse exército. A segunda e a terceira partes já encaminha já para a primeira batalha, que é a Batalha de Manassas, que vai acontecer próximo de um riacho. E aí tem uma coisa que vai acontecer com o Nathaniel, que é um momento, assim, da encruzilhada da vida dele. Um momento que ele não sabe se... É um mini spoiler, tá? Se ele vai ou se ele fica. E aí, cara, e como o Nathaniel, como o Bernard Cornwell descreve muito bem a batalha, sabe? Assim, eu já tinha lido que o Bernard Cornwell, ele é um expert em narrar batalhas. Só que os outros livros dele são livros que vão narrar lá histórias medievais, histórias muito mais antigas. Tudo bem, é uma guerra que acontece em 1860, mas a riqueza de detalhes com que ele narra a história, você quase consegue sentir o cheiro de pólvora, o zunir das balas passando ali, dos obuses, se é que é assim que fala, dos canhões e tudo mais. Você vê ali no meio da guerra, cara, de tão bem escrito que é, ou descrito que é a guerra por Bernard Cornwell. Em suma, é um livraço, velho, é um livraço. Eu quero já ler os outros 3 livros dessa série, quero ler todos os livros do Bernard Cornwell, não vou demorar tanto para ler outro livro dele. Promessa desgraçada. Porque eu amei. E o Nathaniel Starbuck, ele não é um rebelde sem causa, ele é um rebelde com causa, mas é um personagem assim muito legal, porque eu vejo ele como uma criança, ele é um jovem, ele muito novinho, que está entrando na guerra, mas que já tem que tomar algumas decisões muito importantes para a vida dele e até mesmo para a história do país dele. É um livro que vale muito a pena, que eu indico você ler o quanto antes. Não demore tanto quanto eu para ler Bernard Cornwell. Viu, Bruce? Nós lemos, moleque. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Eu confesso pra vocês, quero aproveitar esse momento rapidinho pra falar. Semana passada eu não postei vídeo, foi a primeira vez desde que eu iniciei o canal que eu não postei vídeo. Confesso pra vocês que eu dei uma desanimada, porque os números do canal estão muito baixos, assim. Tá difícil, tá complicado, porque você é árduo pra fazer pra gravar, pra ler, pra editar, pra tudo mais. E quando você não vê resultado, você fica meio desanimado. Mas eu espero dar continuidade nesse canal, pelo menos por um tempo, pra ver
ver se vira ou não vira. No meio desse desânimo aí teve também, eu tive Covid, né? O último vídeo que eu gravei eu falei que estava com suspeita de Covid e eu estava com Covid de fato. Talvez até influenciado um pouco por isso. Mas eu queria dizer antes de mais nada que esse canal e esses vídeos são feitos para você. Então se você não me assistir, se você não me acompanhar, se você não compartilhar com as pessoas, não tem muito sentido, né? Ou eu faço para que você me assista. Então eu espero que você goste do conteúdo que eu tenho postado. E eu li Bernard Cornwell! Tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Leia Bernard Cornwell.